Café com Multiplicação. Hoje nós não vamos falar de multiplicação de negócios, mas nós vamos falar de multiplicação de meninos, gente. Nós vamos falar de multiplicação de filhos. Eita! Hoje, para tomarmos um café aqui pela manhã, eu estou com a Nutri Paula Potter, que vai trazer para nós a influência da alimentação na fertilidade, da influência da alimentação no nosso humor, na ansiedade, né, Paula? Isso. Então, Paula, se apresenta para os multiplicadores que estão aí com a gente, né? Enquanto eu vou te servindo um bolo delicioso aqui da Xerimbão. Bom dia a todos. Obrigada, Miriane, pela oportunidade de estar aqui, a TV Cidade, em parceria com a Xerimbom. Eu sou Paula Potter, sou nutricionista funcional e a minha missão é transformar a vida de mulheres e também de casais na busca pela fertilidade, pela qualidade de vida, porque eu acredito que mulher nenhuma necessita passar por ciclos com muitos sintomas, né, com aquele mal-estar que não é normal. A gente pode amenizar e a alimentação pode ou não contribuir para essa melhora. Então, gente, falando sobre alimentação, a alimentação dá bom humor? Influencia. Influencia? Né? Tem aquela questão assim, que a gente tem desde lá do período que a gente nasce, a amamentação, por exemplo, já se cria um vínculo que está relacionado com a formação dos nossos sentimentos, né? Aquele vínculo materno, tem relação com as emoções. O alimento, né? Um bolo que nem você tem aqui, um alimento afetivo, tem a ver com emoções, né? Então tem aquela questão que a pessoa às vezes restringe a alimentação, fica com mau humor, né? A TPM, por exemplo, onde a mulher passa, né? Tem os ciclos mensais, é normal ter esse impacto do humor, né? Aquele mau humor, na verdade, aquela irritabilidade que tem a ver com a redução da serotonina. É uma queda hormonal que acontece, natural. Então, a gente também tem estratégias com alimentos, com suplementos, enfim, que auxiliam na melhora desse controle do humor. Sim. E qual a relação entre, falando de humor, de fertilidade, né? Entre a fertilidade e a alimentação? Enfim, tem muito a ver, né? A alimentação é um dos pilares principais, junto com todo o estilo de vida, né? E tanto do homem quanto da mulher, a alimentação vai equilibrar tanto a questão hormonal, a questão de vitaminas, nutrientes, que tem a ver com a parte da fertilização em si, né? Da concepção, da manutenção dessa gestação futura. E a gente precisa ter um olhar bem criterioso, não precisa ser nada muito punitivo, restritivo nesse sentido, mas um olhar para melhorar essa qualidade de alimentação. Sim. Que alimentos quem está pensando em engravidar, né, deveria procurar? Que tipo de alimentos? Então, a mais natural possível, frutas, não pode faltar, então umas 2 porções de frutas, principalmente vitamina C, né, que a gente tem agora laranja, bergamota, é um nutriente, um antioxidante bem interessante. A gente tem as nozes, por exemplo, o selênio, que está presente na castanha do Pará, né? As sementes em geral têm gorduras boas, ômega 3, por exemplo, presente na chia, na linhaça também, que é um outro nutriente importante. A gente tem os vegetais, principalmente os verdes escuros, que tem presente ali o ácido fólico, né? A vitamina B9, que é bem importante, carnes, ovos. Então dá para dizer assim que, de forma geral, uma alimentação que foque no natural e variado é bem interessante, bem importante. Quem está pensando em fazer menino, né? Multiplicar menino, normalmente, muitas vezes, a não ser que seja pego de surpresa, engravidou sem, né? Mas passa pelo processo de ansiedade. Sim. Né? E tem alguma alimentação, algum tipo de alimento que ajude a diminuir a ansiedade? Então, isso é bem profundo. E o que eu observo? Né? Seja para a questão de fertilidade, quanto, por exemplo, para o emagrecimento, que também é uma área que eu atuo. A própria mudança, né? Principalmente quando a gente tem uma questão de doença, vamos pensar na fertilidade, tem uma endometriose, uma síndrome dos ovários policísticos, ou o homem ali está com uma obesidade, alteração de alguns exames, se a gente não está preparado para aquela mudança, essa ansiedade ela vem com mais força. Né? Então, primeira coisa é pensar o que eu vou querer com esse objetivo, quanto afim eu estou de fazer uma mudança. E depois disso, traçar metas para que esse processo fique mais tranquilo, mais leve de ser encarado, com isso vai reduzir a ansiedade. Mas pensando em alimentação, existem alimentos como a banana, a aveia, cacau, as próprias nozes, como eu falei, que tem relação com a produção do triptofano, da serotonina. Né? Então, o chocolate, né? Quem que em momentos de ansiedade não busca um chocolate.
Quando se fala em chocolate, são chocolates que realmente tem bastante cacau. Isso, o ideal que seja assim, com bastante cacau. Banana também não pode faltar para quem tá pensando aí e tá lidando com a ansiedade, ou seja aí para fertilização, né? Ou seja na vida também. Dá para pensar em chás também, né? De forma geral para qualquer pessoa, tudo que possa influenciar positivamente para reduzir a ansiedade. A questão de não cortar todo o carboidrato de uma vez também, porque muitas pessoas no emagrecimento, por exemplo, se jogam, né? Eu vou cortar o carboidrato de vez. Só que a gente precisa de um mínimo necessário. A gente tem que respeitar. A gente não pode ser 8 ou 80. A gente tem que achar o meio termo nesse processo para que todos os objetivos sejam alcançados sem tanta pressão. Sim, importante é fazer esse processo de uma forma tranquila, vamos dizer assim, confortável também. Isso, por isso, quanto antes iniciar esse processo de mudança, mais tranquilo vai ser. Sim. E tem como lidar com essa mudança, né, de alimentação, que é como tu tá trazendo aqui para nós, né, para quem tá pensando aí em lidar com esse processo e tá se programando, né, para esse processo. E também tem a insônia, né, quem passa por ansiedades, por espera de qualquer situação, tem momentos que fica sem dormir. Tem algum alimento específico que nos ajude? Então, tem alguns estudos que trazem a respeito do kiwi, né, umas 2 unidades, mais ou menos 1 hora, 2 antes de dormir, é interessante. Tem os chás também, que são bem interessantes. Pensando na insônia, o que acontece? Tem pessoas que têm tendência até a apneia do sono, por exemplo, alguma obstrução, né, que dificulte a respiração à noite. A questão de evitar bebidas alcoólicas é bem interessante. Há quem pense que beber álcool ajuda a dormir, mas muito pelo contrário. A gente não consegue atingir níveis mais profundos do sono. Então, evitar o álcool, evitar o excesso de frituras à noite, uma alimentação muito próxima do horário de dormir, umas 3 horas antes, chás. Então, tem várias estratégias que a gente consegue implementar, e incluindo a questão da cafeína também. Que tem pessoas que tomam chimarrão logo que chegam do trabalho, à noite, ou passam um dia tomando café. Essa cafeína, né, ao longo do dia se acumulando ali, ela vai interferir no sono também. Então, quem tem uma dificuldade para dormir precisa observar o que dá para ajustar na rotina. E tem algum alimento que o casal precisa evitar consumir, que tá pensando, né, enfim, tem alguma alimentação que ele precisa evitar? Então, bebida alcoólica, alimentos ricos em gordura saturada, frituras. Isso não quer dizer, assim, de retirar da vida, nunca mais eles vão poder... Porque tem aquela questão que também gera ansiedade, que é a retirada desses alimentos, né? Então, se você já consome com muita frequência, fazer uma retirada muito brusca vai afetar, vai gerar mais ansiedade, mais frustração. Então, por isso, quanto mais cedinho começar esse preparo, né? Mas, de forma geral, tudo que prejudica a saúde de qualquer pessoa vai interferir na fertilidade. Mas algumas coisinhas merecem uns cuidados especiais, sim. Sim, nessa questão ali da fertilidade. E o kiwi eu ouvi falar também, né? Como tu trouxe aqui para nós. Tem alguma quantidade ideal para comer, em relação a dormir melhor? 2 unidades. 2 unidades. Isso. Algum horário específico? Antes de dormir, né? A janta, faz a janta, depois consome esse kiwi. E tem a questão a gente falando sobre alimentação e emoções também, né? Tem algum alimento que deixa a gente mais pesado, mais triste, que parece aqui o prazer de comer na hora, mas depois existe também essa questão, assim, a tristeza pode estar ligada à alimentação? Indiretamente, sim. A gente tem uma questão mais profunda que é, por exemplo, uma desbiose intestinal, alguma alteração, que a gente não digere bem esses alimentos, não aproveita os nutrientes que tem ali, por exemplo, o triptofano, enfim. E daí vai gerar essa ansiedade, né, esse desequilíbrio. Não diria que tem um alimento que cura a ansiedade ou que cause, né, mas o alimento está ali no meio. Então, por exemplo, se você não se alimenta bem, né, tem deficiência de nutrientes, se exagerar na quantidade de carboidrato refinado, no açúcar, na fritura, por mais que aquele alimento no momento dê aquela sensação de bem-estar, de prazer, tem pessoas que comem de forma compulsiva, por exemplo, né, e já seria um problema um pouco mais sério, que merece uma atenção maior. E, enfim, então precisa ter um olhar para esses alimentos que deixam a digestão mais pesada. Né? Então, é bem nítido quando eu aplico, por exemplo, um protocolo detox, né, seja nas consultas, no programa de emagrecimento, que são 3 dias, né, que a gente dá uma controlada nos alimentos, foca em frutas, vegetais. Eu já tive relatos de pessoas que reduziram muito a ansiedade. Então, fazendo essa mudança dos tipos de alimentos, né?
que tem nessa dieta. E tu trouxe ali para nós que às vezes pode ser uma disfunção do intestino que está acontecendo. Sim. O intestino chamam como segundo cérebro, mas na verdade ele quase seria mais importante que o próprio cérebro, porque todo o nosso funcionamento hormonal tem relação com o intestino, o fígado. A gente tem a questão da absorção dos nutrientes, da questão de desenvolvimento de depressão, né? Quando a gente tem um intestino ruim, agrava essas questões, né, mentais, cognitivas, enfim. Então, o intestino tem que estar bem e funcionar bem, não significa ir ao banheiro todos os dias, né? Isso é bem importante. Tem a questão do formato lá, né, que a gente tem que observar. É estranho falar, mas a gente tem que observar o que a gente está eliminando, que diz muito sobre a nossa saúde, como é que está essa digestão, se está muito pesada ou não, né, se está tendo dores, desconfortos abdominais, como é que está a questão de nutrientes, ferritina, né, o ferro, a B12, tudo isso a gente vai investigando e vendo que aquele intestino não está tão legal quanto a gente pensa. Sim, e tem algum sintoma que a pessoa possa perceber que o intestino dela não está funcionando bem? Sim, e vai refletir inclusive até na própria ansiedade, né? Então, tem várias... o nosso corpo, ele dá muitos sinais quando algo não vai tão bem. Só que a gente, na correria, a gente acaba não percebendo, não dando essa né? voz ao corpo, né? Isso. Uhum. E quando a gente fala também ali de memória, né? Alimentação e memória. O que ajuda aí para que a gente possa ter uma boa memória na alimentação? Então, vitaminas, a gente pode pensar, né? Nutrientes. Complexo B, principalmente a B12, né? Quem nunca teve uma deficiência de B12, é bem comum. É encontrado onde o B12? A gente tem principalmente nas fontes animais. Carnes, ovos, né? Tem alguns vegetais também que tem a presença desse nutriente. Mas, por exemplo, pessoas que seguem uma dieta vegetariana, vegana, tendem a, na maioria das vezes, necessitar de uma suplementação para a vida inteira, para repor. Porque a gente tem outra questão, né, da vitamina B12, por exemplo, a questão dos exames. Muitas pessoas estão dentro da referência, né, lá, 200, por exemplo, 250. Só que tem sintomas, falta de memória, falta de concentração, fadiga, irritabilidade, enfim, tem vários sintomas que desencadeiam essa falta de B12. E muitos olham na referência achando que estão ok, tá beleza, tô na referência. Mas o que importa é que você esteja com ausência de sintomas, que isso vai indicar que você vai estar bem. Então, não adianta estar em 200, tem que estar lá em 500, 600 pelo menos, para ter um bom funcionamento, né, aproveitamento dessa vitamina B12. Outro nutriente, o ácido fólico, que é a vitamina B9, a gente tem, né, presente nos vegetais, verdes escuros principalmente. A gente tem também a questão do ômega 3, que está presente em peixes, linhaça, chia, em alguns alimentos, né, vegetais que é bem importante, e tem vários estudos falando sobre isso. E tem um outro nutriente que é bem interessante, que é a coenzima Q10 também, que ajuda muito para essa questão de dar aquele start, né. E a questão do sono, que está envolvida com isso também, né, com a memória. A gente precisa do sono não é luxo, é necessidade básica. Então, não tem como querer ter memória se também não tem um sono bom, né, que repare, que acalme, que faça recarregar as nossas energias. Essa história de trabalho enquanto eles dormem, no final das contas, não é de tanta produtividade assim. Sim, a gente vai pagar o preço um dia, né, por isso. Isso, então na memória tu traz pra nós aí vitamina B12, né, que é importante, coenzima Q10, né? Ômega 3. E todas elas acabam ajudando também aí na ansiedade também, né? Sim. Né? Enfim, no tratamento da ansiedade também. E também na questão da fertilidade, né? Com certeza. E a questão do sono é muito importante para quem pretende, né, planejar uma gestação. Até porque quando a gente dorme, a gente, né, o que induz o nosso sono? A produção de melatonina, que é um hormônio antioxidante. E ele tem receptores em várias células. E na questão dos ovários da mulher tem alta concentração. Ou seja, onde tem alta concentração é porque demanda mais desse componente. Então, a falta do sono vai impactar nessa questão da fertilidade feminina, atrapalhar, e a masculina também. Tem a questão que gera a ansiedade por falta de sono, faz a gente querer comer mais. Buscar mais doces, mais carboidrato, alimentos que fornecem uma energia mais rápida. Né? Então, tá tudo interligado, não tem nada assim que seja, que faça bem para um lado e não faça para o outro. Sim.
Quem está estudando bastante aí é muito importante cuidar da alimentação, quem está em época de prova, Sim. né? Uhum. Tem um café da manhã ideal, hoje nós estamos aqui, né? Um café da manhã, né? Mas tem um café da manhã ideal aí para quem está querendo, enfim, né? Levar uma vida mais saudável. Uhum. A gente pode começar a pensar assim, o que falta geralmente no café da manhã, né? Na nossa região é cultural a questão do pão, queijo e um presunto, por exemplo, e o café. É errado isso? Não diria que é errado, mas pode melhorar. Então, o que dá para incluir? Mais proteína, né? A proteína a gente sabe que se a gente consumir mais pela manhã, vai reduzir a questão da fome ao longo da manhã, não vai ter aquela fome acumulada lá para o meio-dia. Isso vai reduzir também a ansiedade. Para a mulher também, para a saúde da mulher é importante, né? Para a questão de equilíbrio hormonal. Então, uma refeição que complemente e contém a proteína, então a gente pode pensar nos ovos, por exemplo, ou daqui a pouquinho um whey, um peptídeo de colágeno, que daí já são suplementos que complementam, por exemplo, num shake, né, que é bem interessante. Frutas é bem importante. Frutas pela manhã, proteína, ovos, então o ideal é ovos. E o legal pela manhã seriam frutas vermelhas. Frutas vermelhas pensando na pela saúde manhã? da mulher, que são ricas em antioxidantes. Então a gente tem a maçã, tem outras frutas que são um pouco mais exóticas e a gente não tá nesse período agora, né? Como framboesa, mirtilo, morango, também seria interessante, mas dá para incluir mamão, dá para incluir banana, outras frutas também, não precisa ser só as vermelhas. A gente tem que fazer aquilo que tá ao nosso alcance também. Mas não ficar só na banana, né? Ah, tá. Buscar frutas novas, né? A gente pode pensar também na questão de sementes. Sementes, então, chia, linhaça, gergelim, que tem magnésio presente nessa semente. Então, complementar. O pão, dá para ter também, mas eu sugiro sempre que não seja o consumo tão frequente, até porque tem pessoas que têm ou doença celíaca ou sensibilidade e às vezes não sabem. Então, aquilo que eu falo, o corpo dá sinais, né? Um mal-estar, uma coceira na pele, enfim, é bem comum. Então, de forma geral, eu sempre indico assim se não tem nenhuma dessas situações, tudo bem, né? Manter, mas rotaciona, né? Então, come uma vez, 2 por semana, ou deixa para um momento especial e coloca outras coisas. Faz uma panquequinha com aveia, quinoa, por exemplo, ou usa só essas, né? Isso seria com ovo batidinho junto, ou joga em cima das frutas, muda as opções de alimentos. A natureza fornece tantos alimentos, a gente fica só na farinha, né? Então, a gente pode estimular um bolo, né? Que nem esse, Sim. Um bolo que a gente pode colocar ali as sementes, colocar frutas, enriquecer esse bolo para não ser só a base de farinha, ovo, leite e açúcar, por exemplo. A gente pode enriquecer esse bolo com várias sementes, enfim. Um cacau, a gente pode usar também no lugar do açúcar a tâmara. É bem interessante, tem receitas que a gente coloca a tâmara dentro da água morninha e deixa ali meia hora, 1 hora e utiliza esse líquido docinho. Ou tritura daí essa tâmara sem a semente e usa na receita. Então, tem várias receitas na internet hoje que a gente acha bem fácil e que substitui o açúcar. É muito fácil ser saudável, né? Basta a questão de criatividade e querer. Vamos lá, como é que a gente muda a nossa cabeça para se alimentar dessa forma? Porque tá disponível aí, né, gente? Mas como é que a gente muda e cria esse novo hábito, né? Então, tudo parte do nosso objetivo. O que eu estou buscando? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que precisa economizar para a gente fazer a nossa poupança, né? Mas qual que é a questão por trás, né? Então, para tudo a gente vai ter que parar e observar o que a gente está querendo. Com base nisso, a gente pode estipular metas. O que é mais fácil para mim fazer hoje? Eu tenho que comer mais frutas, porque eu não consumo. Eu consumo uma fruta. Eu vou incluir mais uma? Beleza, é uma meta. Eu tenho que tomar 2,5 litros de água, mas eu só consigo tomar 1. O que eu posso fazer? Qual que é o passo a passo para chegar nesses 2,5 litros? Eu, por exemplo, consumo pouca proteína ao longo do dia, só lá no almoço e no jantar. Eu tenho que incluir, né, pensando em emagrecimento, em questão também de fertilidade, incluir proteína em todas as refeições, de preferência. Então, que fontes que eu vou colocar nessa refeição? E ir respeitando os limites, a rotina, como eu sempre falo. A dieta não pode te tornar escravo dela. Ela que precisa estar inserida na sua rotina. Então, para isso, estratégia funciona. Então, e nessa quinta de desafios, né? Convido você a se desafiar, né? A trazer a dieta, um estilo de vida, né? Isso. Para o seu dia a dia. E tu também tem algum desafio, né? A doutora também tem um desafio aqui,
Que desafio é esse que você faz com as pessoas? Então, eu trabalho com casais, com mulheres, né, focado nessa área de saúde da mulher, mas também atuo na área de emagrecimento. E junto com duas sócias do Estúdio Movit, minhas grandes amigas, a Morgana e a Maikele, nós estamos há mais de um ano com um projeto que tem dado muito resultado, que é o programa de desafio Power 21. É um método de emagrecimento onde em 21 dias a mulher que participa pode eliminar até 5 quilos sem passar fome e aprendendo a se exercitar com prazer, né? Então, com orientação. E agora a novidade é que estamos passando esse desafio que até então ficava limitado aqui para nossa cidade. Agora vai estar presente numa plataforma digital. Uau! E vai alcançar outras pessoas de outras cidades, outros estados e outros países também. Então, quem estiver nos assistindo aí, procurar vocês aí para ter acesso a essa plataforma, para tornar esse desafio, porque fazer algo sozinho, mas quando você faz parte de uma comunidade que também está buscando tá no mesmo propósito, né? Sim. Fica mais leve, né, gente? Sim. Então a gente pode, além de aumentar nossa fertilidade, né? Para fazer menina, a gente pode também eliminar os quilinhos. Olha que maravilha. Sim, até porque uma coisa tem a ver com a outra. Tem a ver com a outra? Porque quando a gente tem, às vezes, um excesso de peso, a gente pode estar inflamado, né? Com o intestino desregulado, o sono tá pesado, tá difícil de ter uma qualidade nele, tem mau humor. Então, quando a gente começa a focar numa alimentação simplificada, o emagrecimento é uma consequência. Olha só. E tem várias pessoas que depois de emagrecer, de mudar um pouquinho a alimentação, conseguem engravidar mais fácil também. Então, porque tu vai desinflamando o corpo, vai estimulando ele a absorver mais nutrientes, diferentes do que tu até então estava consumindo. E são desafios simples que a gente propõe, né? Tanto eu, na parte da alimentação, né, com protocolos alimentares, enfim, tudo bem certinho para facilitar esse processo. E as gurias, né, a Morgana, a Maikele, que são educadora física e fisioterapeuta, elas passam exercícios, orientações de exercícios que podem ser feitos em casa, em 20 minutinhos, para ser mais prático, mais objetivo, mais rápido e trazer resultado. Trazer resultado aí para nós. E o bom é que tu falou que é uma coisa, é algo diário, né? E é uma plataforma ali que você tem pouco tempo também, né? Cada exercício ali também, né? Precisa ser 20 minutinhos aqui. Isso. Para ser o mais objetivo possível. Nossa, essa quinta do desafio tá fantástica. Isso. E tem também um outro sistema de avaliação corporal também, que é uma novidade, que eu adquiri recentemente, que é a bioimpedância, a BIA, que a gente chama. Existem vários no mercado, vários modelos, enfim, mas essa em específico, ela, além de ver a questão de composição corporal, massa gorda, massa livre de gordura, massa muscular, ela também vê pontos de inflamação e sintomas, então é uma tecnologia bem bacana. Eu também. quero utilizar ela, quero conhecê-la. A Bia, quero conhecer a Bia. Então, nós estamos chegando ao final, né? Aqui do nosso Café com Multiplicação de Negócios. Tem alguma dica específica que você queira dar para as pessoas do dia a dia em relação à alimentação? Uma dica da Nutri? Então, é justamente essa questão de simplificar. Esse é o meu grande papel também, né, enquanto nutricionista, facilitar. Não ser aquele profissional que vai e obriga as pessoas a fazerem a mudança, né, forçada. Então, reflita o que que hoje você sente que não está bom na sua saúde. O que que precisa melhorar? E trace metas, objetivos, qual que é o primeiro passo que eu posso dar? Talvez sem ajuda, né? E vai chegar um momento que talvez vai travar e vai precisar buscar ajuda, né? E eu me coloco à disposição para te auxiliar nesse processo, então quem está nos assistindo, a facilitar essa mudança de estilo de vida. Tenho certeza que hoje, o início que você der para esse processo, no futuro você vai agradecer, com certeza. Não menospreze os primeiros passos. E se você desistiu? E aí? Quem desiste no caminho? Faz parte. Eu já comecei algumas dietas e parei. Eu já comecei na academia e parei. E eu tenho certeza que eu não sou a única aqui. E o que você diz pra nós? Não desista. É normal a gente ter processos de desistência por N fatores que acontecem na nossa vida, né? Uma questão financeira, alguma questão familiar, que a gente acaba tendo que abdicar tempo para cuidar de outra pessoa. Mas pense no seguinte, você é a pessoa mais importante para você, né? Então, quem que vai cuidar de ti quando você estiver doente? Se você não estiver doente, não é mais fácil? Né? Então, tente pensar nisso. Principalmente as mulheres pensam muito na questão estética, né? Emagrecimento, estética, e esquecem de olhar para dentro, né? Meu bem-estar. Aquilo que eu falei no começo,
que mulher nenhuma precisa passar por ciclos, né, menstruais ou essas oscilações de forma tão brusca. Sim. Né? Então, buscar esse equilíbrio, se entender, compreender o que o corpo está sinalizando. Isso é saúde para a família, né? Isso. Porque uma mulher de mau humor, e eu sei porque eu tenho, algumas vezes eu tenho ciclos bem intensos, assim, no sentido de humor alterado mesmo, de ficar melancólica, triste. E a gente percebe, e eu percebo que não é o meu normal, é porque eu estou nos dias assim mesmo. E isso, a alimentação ajuda a gente a equilibrar. Isso. A gente não pode querer ser, por exemplo, que nem homem, que é estável, né? Ele não tem aquelas oscilações hormonais. Então a gente precisa respeitar também o nosso período. Tem períodos que a gente vai estar mais enérgica, né? Com mais ação, mais atitude, e tem períodos que a gente vai precisar reduzir o ritmo um pouco. E estar atenta a isso também. Então quando a gente consegue regularizar esses ciclos, né? E entender como que eu estou em cada fase, a gente consegue se respeitar. Isso vai interferir no humor, vai interferir na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, a questão de se respeitar, entender o que está acontecendo, o que meu corpo está sinalizando é bem importante, principalmente para a mulher. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso Café com Multiplicação de Negócios, e hoje foi com a nutricionista Paula Potter, né? E você encontra ela no Instagram dela também, né? Você vai ver tudo sobre o desafio também, e ela vai trazendo cada vez mais informações de qualidade sobre como a gente pode usar a alimentação aí no nosso dia a dia em relação ao humor, à fertilidade, à produtividade, né? E também, como diz a doutora Paula, uma boa alimentação, perder peso é uma questão de consequência, né? Isso. Então, gostaria que vocês se despedissem da galera aí também, dos multiplicadores. Muito obrigada pela atenção, né? Por tirar esses minutinhos para conhecer, né, coisas novas sobre a sua própria saúde, e eu espero que você desperte algumas questões sobre o seu autocuidado, sobre aquilo que você pode ser melhor por você e pelos outros por consequência. É isso aí. E até o próximo Multiplicação de Negócios!